Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live de sexta-feira aqui junto com o seu PC. Estamos hoje para falarmos de um assunto que talvez você, se você está no Brasil, vive no Brasil, tenha acompanhado as recentes notícias aí no começo de janeiro. E aí a gente aproveitou o tema, aproveitou esse gancho para construir uma jornada na data de hoje e aproveitar que estamos em janeiro, né? Janeiro branco. Então é o mês que é dedicado aos cuidados da saúde mental. E aí todas as sextas-feiras nós estamos aqui no Instagram fazendo uma live para trazer luz, trazer um pouco de entendimento acerca dos cuidados sobre a saúde mental. Na semana passada nós estivemos falando sobre como valorizar o seu sim, né? E na data de hoje nós iremos tratar acerca de amizades, né? O tema da live de hoje é uma pergunta, né? Vamos fazer uma trilha? E a gente vai conversar um pouco sobre como, né, as amizades elas influenciam na nossa saúde mental. Então, você que quer passar um tempinho aí, reservar um tempinho nessa sexta-feira para aprender um pouco mais sobre saúde mental, sobre amizade, tema que iniciou esse ano bastante quente, né? Haja visto o que aconteceu lá entre aqueles dois jovens que decidiram subir lá a danada daquela trilha e acabou que um deixou o outro para lá e se perdeu. E aí gerou, né? Tá gerando uma série de debates, muitas pessoas falando diversas coisas de um e de outro. Se bem que aqui, na verdade, nós iremos tratar não em si do fato, né? Não emitir nenhum tipo de julgamento sobre o que de fato aconteceu lá naquela serra, naquela trilha, mas a partir desse acontecimento a gente traçar ali um paralelo e verificar como a saúde, como as amizades elas influenciam, né, em nossa saúde mental. Então você vai chegando, tá? Tranquilo, sem problema. Então já pega aí uma aguinha, um café, já vai se acomodando aí pra gente passar aí um tempinho nessa live juntos. Então quem for chegando já pode colocar aí nos comentários, né? Marcar o arroba do seu melhor amigo, né? Ou melhor amiga. Vou colocar aqui. Para que vocês possam estar, assim que forem chegando. Olá Everton, boa noite, seja bem-vindo. Assim que for chegando, oi Fran, boa noite, bem-vinda. Você marca aí o arroba do seu melhor amigo, né? Para que ele veja essa live, para que ele saiba que você foi lembrado por ele. Oi Alice, bem-vinda. Psicóloga Alice Moreira está aqui conosco. Seja bem-vinda, Alice. Marca aí, Alice, a tua melhor amiga, o teu melhor amigo, que hoje o tema é sobre amizade, né? Como amizades constroem, contribuem para a nossa saúde mental.
Franciele Bloch me marcou aqui como seu melhor amigo. Depois tu passa o Pix, Franciele, do combinado que a gente marcou, tá bom? Beijo, Fran. Então vamos lá. É importante a gente iniciar conversando um pouco sobre aquilo que eu já falei no nosso preâmbulo, né, antes da gente iniciar propriamente dito o tema da live, que é sobre esse momento, sobre essa experiência vivida por aqueles dois jovens, né, naquela trilha. Né. E quando a gente fala sobre amizades, a gente pode partir do pensamento de Martin Buber, quando ele diz que toda vida verdadeira é encontro, né? Então, se a gente pode fazer uma analogia acerca da vida, colocando ela que toda vida vivida de forma verdadeira é um encontro, nós podemos também entender que toda a amizade verdadeira também é um encontro, né? Um convite para fazer uma trilha não é um convite simples, né? E fazendo um paralelo com a vida real, né? Esse tipo de convite, ele revela muita coisa, né? Então, quem caminha com você é uma das perguntas que pode surgir quando a gente pensa em um relacionamento, em uma construção de amizades. Eu não sei se vocês acompanharam as notícias, mas um dos motivos que a jovem alegou que deixou o amigo para trás foi que o amigo era muito lento, né? Então a gente pode se perguntar, né? No nosso círculo de amizade, né? Quem é que respeita o nosso limite? Né? Quem é aquela pessoa que percebe quando você está um pouco mais lento, se ela também dá umas aceleradas, vai acompanhando, ou de uma certa forma vai te apressando, né? Quem é que some quando você está um pouco lento? Quem é que cuida de você? Ou quem são aqueles amigos ao seu redor que competem, né? Ali por você, pela mesma audiência, pelos mesmos amigos, pela mesma atenção. Então, quando a gente fala de trilha, não é só disso que nós estamos falando, né? Falando, na verdade, da vida. Então, tem que se pensar, refletir quem está do nosso lado. Quando a gente está cansado, quando a gente está confuso, quando a gente chega no nosso limite, quando a gente está com medo, quando a gente está se sentindo vulnerável, no escuro, né? Vocês conseguem imaginar aquele rapaz sozinho, naquela escuridão, naquele matagal fechado, e ele se perguntando: cadê minha amiga que estava aqui, que me deixou sozinho? Não é verdade? Então a gente pode refletir um pouco sobre isso quando a gente pensa no que aconteceu com aqueles dois jovens naquela trilha e traçando um paralelo acerca das nossas amizades. Então a gente pode iniciar acerca de algumas conceituações sobre o que é a amizade, né? Algumas definições, né? A gente pode partir pelo pensamento de Karl Jaspers, quando ele diz que a vida começa a dois. E a partir desse pensamento, nós podemos construir que amizade de verdade é caminhar no mesmo mundo, né? Não é só sobre afinidade. A amizade ela não está relacionada unicamente por afinidade. Vocês que estavam chegando agora, né? Eu pedi para marcar o seu melhor amigo. A Franciele me marcou. Então, nós temos uma amizade, nós temos essa compreensão. E a gente não tem afinidade em muita coisa.
Mas a amizade não é só sobre ter afinidade, é sobre estar presente, né? Então, não é só sobre quem vai estar contigo nos momentos bons, né? É sobre quem está presente quando você está se sentindo mal, quando você está se sentindo deprimido, para baixo. E muitas das vezes as amizades verdadeiras elas são construídas não por essa afinidade, mas por essa presença, por esse respeito, por essa vida em verdade. Quando nós pensamos no que aconteceu com aqueles jovens lá naquela trilha, o que houve ali não foi simplesmente um deixar para trás. A jovem disse, é porque ele não conseguia acompanhar o meu ritmo, né? E ritmo diferente não é defeito. Você e seu amigo, você e sua amiga podem ter ritmos diferentes. Você respeitar o ritmo do outro é importante nessa construção. Então, e o outro também respeitar o seu ritmo, né? Uma amizade ela é construída não necessariamente quando ambos estão rumando na mesma direção, né? As pessoas podem estar trilhando caminhos diferentes, podem estar fazendo escolhas diferentes, mas a amizade entre essas pessoas ela pode ser construída. Pensar diferente, caminhar diferente, ter propósito diferente, ter visão de mundo diferente, não é sinônimo de que você não vai conseguir construir uma amizade, um respeito, né? Viver de forma mais presente, mais amigável, vamos colocar assim nesse sentido. Além de a gente pensar que a amizade é quando a gente está caminhando no mesmo mundo, eu quero colocar também aqui um pouco de logoterapia no meio. Porque também a amizade é responsabilidade. Vocês já pararam para refletir sobre que vocês são responsáveis pelos seus amigos? Né? Frankl fala que ele traz o pensamento de que tudo pode ser tirado do homem, exceto a última das liberdades humanas, a escolher a própria atitude. E ter atitude é ser responsável. Então, quando você chama uma pessoa para ser seu amigo, quando você convida alguém para entrar na sua vida, ou quando você é convidado para entrar na vida de alguém, é quase um pacto. A amizade verdadeira é quase um pacto. Não é quase, é um pacto. Então, existe risco, esforço, exposição. Então, quando você convida alguém para fazer parte do seu ciclo de amizade, você está assumindo a responsabilidade de, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, você está ali ao lado dessa pessoa. E não fazer como a guria fez lá na trilha. Teu ritmo é esse aí, eu vou, se tu quiser, que vai. Né? Então, não é abandonar a pessoa e deixar a própria sorte, né? Nem emocionalmente e nem de fato na realidade. Então, ser amigo implica de fato a esse nos chama para que a gente assuma essa responsabilidade de que a amizade exige cuidado. A amizade exige você, de fato, assumir uma posição, um lugar de destaque, né, na vida dessa pessoa. Como o Frankl fala, ter uma atitude nessa direção, de respeito, de cuidado, de carinho. Lembrando que esse tipo de responsabilidade, esse tipo de atitude voltada para o cuidado, voltada para estar junto, ela não pode ser confundida com controle, né? Então, cuidado não é mandar. Quando você diz assim, eu vou cuidar de fulano, então você manda o que e fulano obedece.
Não, né? Cuidado é você se responsabilizar por aquilo que a vida pede, né? Ou podemos considerar por aquilo que a vida pede de mínimo para nós, que é você saber como a pessoa tá, como a pessoa anda, como ela está se sentindo. É ter essa responsabilidade. Não só de você se colocar na posição de amigo de alguém, mas também você, quando é chamado para essa posição de amigos. Eu não sei se vocês se lembram, eu sou um pouco mais velho, de outra geração. Antigamente existiam os padrinhos de fogueira, né? Existia ali um cerimonial que era realizado ao redor da fogueira. E aquilo, cara, quando eu fiz aquilo, era um sentimento de que, meu amigo, agora esse cara, esse padrinho meu, é como se fosse meu pai e minha mãe, meu segundo pai e minha segunda mãe. Então, existe no contrato, assim, implícito, né, no contrato da amizade, esse chamamento nosso para a responsabilidade, né, para o cuidado, tá? Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui algumas características que a gente pode, através desses pontos, começar a identificar, digamos assim, não são sinais de alerta que nós podemos começar a identificar nas nossas amizades e a partir dessa identificação a gente perceber quais são os amigos que estão nos secando, né? Que estão ali ao nosso redor. E aí a gente fazer de fato uma decisão, né? Oi, Marcos, seja bem-vindo, meu irmão. Se de fato nós queremos, desejamos manter por perto esse tipo de pessoa. Lembrando que uma amizade, ela envolve aliança, ela envolve responsabilidade, ela envolve presença, ela envolve atitude. Então é importante a gente começar a identificar quem ao nosso redor tem essas características. E aí começar a não tecer julgamentos, mas a começar a perceber os sinais que podem, né, aí talvez identificar se você é um bom amigo, ou se você está cercado de bons amigos ou não. Então, podemos pensar em um sinal de alerta. Você se sente menor perto dessa pessoa? Quando você está perto dos seus amigos ou de um amigo específico, bem-vindo, Dalan, meu irmão. Saudade de você, cara. Quando você está perto dos seus amigos, né, perto de um amigo, de alguém específico, você se sente menor que essa pessoa? Você tem medo de ser julgado, de ser ironizado? Você tem que estar explicando todas as vezes que você faz uma coisa, se culpando, tendo que se adaptar sempre. Essa pessoa ela só aparece quando precisa, e quando você precisa dela, ela some. Então, assim, essas características que eu falei agora, elas servem de alerta, né? Servem de possíveis gatilhos para que a gente possa identificar quais os níveis de amizade que estão ao nosso redor, né? Então, pensa assim comigo. As pessoas que estão ao meu redor, elas me aproximam de quem eu realmente sou, ou elas fazem com que eu me afaste de mim mesmo? Porque a amizade, ela não vai te fazer mudar, né? Os seus amigos verdadeiros, eles não vão te fazer mudar a sua essência para você se transformar naquilo que eles desejam que você seja, né? Kierkegaard fala sobre a pureza de coração é querer uma coisa só. E seus amigos precisam querer uma coisa só: que você se torne
a sua melhor versão. Não que você se torne a versão que eles querem que você se torne, mas a versão perfeita sua. Aquilo que eles queiram que você alcance o seu máximo potencial. Tudo certo? Então, queridos, a gente bateu um papo aqui, bem rápido, assim, leve, descontraído mesmo, para que a gente possa refletir, né? E entender a importância que existe em nós construirmos boas amizades. E a gente construir amigos que sirvam de pontes. Que ao nos chamar para a trilha, talvez não uma trilha de subir uma serra, ou enfim, ou algo nesse nível, mas para uma trilha de construção de vida, construção de propósito. A gente precisa compreender que é importante saber quem está ao nosso lado. E veja, nós não estamos falando de quantidade. Nós não estamos falando de quantidade de seguidores no Instagram. Até porque é muito difícil nós termos mais do que 5, 6 amigos, sei lá. É muito difícil nós termos mais do que 10 amigos verdadeiros, sabe? Então, não é nesse sentido que nós estamos falando. Mas sim de você saber selecionar as pessoas que você considera amigos de verdade e as pessoas que deixaram você ser amigo delas. Então, que esse evento acontecido lá nesse pico, dessa jovem que deixou o amigo para trás e ele se perdeu, ficou 5 dias lá na floresta, na serra, até, graças a Deus, conseguisse encontrar um local lá e pedir ajuda, que sirva para que a gente possa refletir. E é mais do que isso. As amizades têm exercem uma força fundamental em cima da nossa saúde mental, né? Se você pensar no seu ciclo que você considera o seu ciclo de amizade, tiver uma pessoa que sempre que você está perto, essa pessoa tá contando tragédia, tá contando derrota, tá contando fracasso, você vê que você começa a ficar também um pouco deprimido, um pouco triste, né? Você começa ali a também ser envolvido por aquela depressão que está ali presente, por aquele ambiente carregado. Então, é importante a gente refletir sobre isso. É importante a gente pensar quem nós consideramos nossos amigos. Quem numa trilha, no matagal, vai te abandonar ou vai estar com você até o fim. É muito prazeroso você saber que na vida você tem pessoas que você sabe que no momento de dificuldade elas vão estar ali ao seu redor, cuidando, protegendo, alertando, né? Estando presente e não abandonando, né? Isso é um pouco de refrigério e isso influencia diretamente na nossa saúde mental. Tá bom, queridos? Essa live ela vai ficar salva aí no Instagram. Então você que chegou no final, chegou no começo, né? Aí saiu, entrou, voltou, entrou no meio ali. Então ela vai ficar salva aí para que você possa depois refletir um pouco sobre tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite. Então, de fato, queridos, a amizade verdadeira e a falsa também, elas exercem um poder muito grande acerca da nossa saúde mental. Então é muito importante nós termos a consciência, né? Nós temos essa intenção, essa responsabilidade de escolhermos bem os nossos amigos. Tá bom? Beijo, Dayana. Obrigado pela presença, minha irmãzinha querida. Amo você. Tá bom? Então,
Se você não assistiu toda, vai ficar salva aí no Instagram para que você depois possa assistir completo, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência. Próxima sexta, nós estaremos novamente aqui às 20 horas, falando sobre outro tema que impacta diretamente a nossa saúde mental. Foi um prazer, querido, estar com vocês. Boa noite, bom final de semana, até a próxima.